Glória a Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Salmo 121. O meu socorro, o teu socorro, o nosso socorro vem do Senhor Jesus. O nosso socorro vem das mãos daquele que não falha, daquele que nunca perdeu uma batalha, porque ele é fiel, poderoso, justo, e ele não desampara o seu povo, o povo que nele confia. Deus, ele é fiel. Deus, ele é tremendo. Nunca alguém chegou para esse Deus que é poderoso, que é fiel, e foi por ele esquecido. Glórias. Deus é poderoso. Ele é vencedor invicto. Glória a Deus. As nossas orações sobem pelo sangue de Jesus direto ao trono de Deus. E as respostas não erram de endereço. Deus não erra o seu endereço. Quando você clama, quando nós clamamos, a vitória do Senhor vem nas nossas mãos, vem no endereço certo. Bendito seja Deus. É por isso que nesta manhã nós adoramos a Ele. Nós exaltamos o nome daquele que merece, que é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Esta é a manhã de exaltarmos ao nome do Senhor, porque o Senhor nos criou, nos formou para a glória do seu nome. Glória a Deus. Pai do Senhor, povo de Deus, manhã de glória, manhã de vitória na presença do Rei. Sextou. Glória a Deus, dia de ungir a nossa casa, dia de betumarmos a nossa casa e declarar: o governo da minha vida, da minha casa, da minha família está nas mãos de Deus, nas mãos daquele que é poderoso e fiel e garante a minha vitória. Glória a Deus, aleluia. Vamos clamar. Vamos suplicar o favor do Deus vivo. Vamos colocar nossas causas diante daquele que é fiel e que pode resolver. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu sinto Deus aqui. Aleluias. E eu sei que grandes coisas Ele tem feito. Ele vai continuar fazendo aqui nessa live para a glória e honra do nome dEle. E eu sinto barulho de vitória, barulho de chave, barulho de portas abertas. Eu sinto que Deus está liberando bênção para nossas vidas. E isso não é uma coisa aleatória, não. Deus está liberando porque nós estamos clamando. E isso é resposta de oração. E a Bíblia diz: o justo clama e o Senhor ouve. Responde suas orações e livra de todas as suas tribulações. Salmo 34. Vamos clamar, Laisa. Vamos clamar, Bruno. Vamos clamar, povo de Deus. Vamos clamar, porque Ele é bom, porque Ele é fiel. E lá em Hebreus diz assim: quando você for orar, quando você for diante do trono de Deus, fazer qualquer petição, chegue diante dele com certeza e com convicção de que você vai receber. Chega assim, diante de Deus com convicção: estou colocando a minha petição diante de Deus. Eu não sei como, nem quando Ele vai fazer. Eu só sei uma coisa: Ele vai fazer, porque Ele não mente. Ele é fiel. Quando Ele disse: clama a mim, e eu vou te responder e vou fazer coisas grandes e firmes que tu não sabe, mas clama e eu te mostrarei. Então isso nos leva a chegar diante de Deus com convicção plena de vitória, porque o nosso Deus é muito Deus. Glória a Deus. Vamos clamar. Pega teu material, pega a sua água, vamos ungir a nossa água, vamos colocar os cadernos de oração diante do altar do Senhor. Bruno, pega a sua água aí para você ungir os seus joelhos, meu querido. E já
nos gramados aí, declarando que o Senhor é Deus, jogador. Fica firme. Aleluias. Deus é maravilhoso e fiel. Vamos clamar. Vamos colocar aqui nossos pedidos. Se você tiver condições na sua casa, onde você estiver, de dobrar o teu joelho, dobra os teus joelhos em cima dos pedidos, em cima das contas que tem aí a pagar. Dobra os teus joelhos diante de Deus, e Deus ouvirá e responderá as tuas orações, em nome de Jesus Cristo. Vamos nessa aí, porque Deus é bom. Aleluias! Glória a Deus, missionária Neide. Deus é fiel. Jesus está aqui, e Ele está aqui para nos dar vitória. Aleluias! Eu tenho petições e situações para colocar diante de Deus que ninguém pode resolver. Você também tem. Você aí, você tem causas impossíveis, causa na justiça, situações de enfermidade, situações na família, situações financeiras, para colocar diante do altar do Senhor. E só Deus faz. Como é que Ele faz? Através do nosso e do seu clamor. Então abre a tua boca, fala com Deus. E não fique falando para Deus, Senhor, tu sabes, é oração de preguiçoso. Fala para Deus, entrega nas mãos de Deus, porque a palavra de Deus não mente, glórias. Oh, xarabacantarabasteia, meu Deus, como é bom sentir a tua presença. Meu Deus, como é bom sentir e ter certeza, ter convicção de que o Senhor está conosco. O Senhor é bom. Oh, rebalabacalabasteia. Pai, aqui nesta live tem pessoas de diversos estados e de diversos países, mas o Senhor é o Deus que opera milagres longe e perto. Para Deus não há distância. E o Senhor ainda fala para nós, pede-me e eu te darei as nações por herança. Glória a Deus. Então, Senhor, é por isso que nós entramos no teu altar. E nós entramos com convicção de que o Senhor é bom e de que pelas tuas misericórdias nós somos alcançados, ou nós somos ouvidos e o Senhor nos responde. Mas, Deus, nós pedimos a Ti, antes de qualquer coisa, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Sara a nossa terra, santifica-nos, tira de nós, das nossas vidas que não te agrada, que não presta, Deus. Ricanta labasteia e dai-nos santificação, sem a qual ninguém pode ver Deus. Uma vida torta, uma vida errada, uma vida cheia de pecado. Oh, derebalabacaia, uma vida distante dos propósitos de Deus. Oricanta não pode contemplar Deus. Ricalaia, e é por isso que nós clamamos ao Senhor, santifica-nos. Limpa-nos com o teu sangue, joga por terra das nossas vidas tudo que não presta, tudo aquilo que é pecado, que contamina, Pai, aquilo que nos afasta do Senhor, tira das nossas vidas, em nome de Jesus. Mas nesta manhã, Senhor, renova a aliança conosco, Ricanta labasteia. Oh Deus, e cumpra os teus propósitos em nossas vidas. Cumpre os teus projetos nas nossas vidas. Então nós, teu povo, Israel de Deus, vamos celebrar o teu nome. Vamos exaltar o teu nome. Porque tu és fiel. Porque tu és poderoso. Porque tu és justo. Porque tu és bom. Nesta manhã nós invocamos o poder, a força, o domínio, a unção, a autoridade que há no nome de Jesus sobre as nossas vidas. Oh, xuricanta labacalabasteia. Pai, nesta manhã, desce com óleo da unção sobre as nossas cabeças. Quebra todo fardo, todo jugo, quebra todo peso de sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, joga por terra as obras de Satanás contra nossas vidas,
contra as nossas famílias, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o diabo, Pai, estiver preparando contra as famílias aqui, contra nossas vidas, contra o nosso ministério, joga por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós não temos aliança com o diabo, a nossa aliança é com Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, glória. Rica manaia soderi balabacaia, ourimaná. A tua palavra diz, ricanta, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. E o Senhor diz, então, eu me farei ser achado de vocês e mudarei a sua sorte. Deus vivo, oh Deus vivo, nós estamos aqui diante do teu altar, nos entregando na tua presença, Ricabadaraçô, e clamando, muda a nossa sorte, muda a nossa história. Então, Israel, que somos nós, vamos declarar entre todos os povos e nações que só o Senhor é Deus. Ore canta, nós estamos nesta manhã diante de um Deus que não conhece impossível. Nós estamos diante de um Deus que opera milagres, sinais, maravilha. E só Ele opera, só Ele faz, só Ele pode. Não há Deus acima do nosso Deus, não há Deus como o nosso Deus, não há Deus além do nosso Deus. Ele é único, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é grande. Glórias, glórias, não se canse, igreja, de dar glórias a Deus. Não se canse, porque a Bíblia diz, glória, que Abraão se fortalecia na fé, dando glória a Deus, mesmo Abraão lutando contra a esperança, mesmo Abraão enfrentando uma situação de ter promessa, era improvável, era impossível aquilo acontecer, mas ele não esmorecia, ele continuava dando glória a Deus. Dar glória a Deus é um segredo espiritual. Ei, exaltar ao nome do Senhor é um segredo espiritual. Glorificar a Deus quando você está em guerra, em batalha, é um segredo espiritual. Quando nós glorificamos o nome daquele que esteve morto, ei, Shaddai que minou, mas ao terceiro dia ressuscitou, o céu se move ao nosso favor. Enche a tua casa de glória, enche esse carro aí de glória, enche esse hospital de glória, Ricabadaraçô, enche a empresa que você trabalha, a sua empresa de glórias, confiando que Ele não falha, que Ele é fiel. Sangue e do nome de Jesus Cristo, Ricalabacalabasteia, Jeová manda anjo de guerra a guerrear pela minha vida aqui, a guerrear pela vida do pregador, a guerrear por essa internet, a guerrear por cada um que está conectado aqui, em nome de Jesus Cristo. E nessa manhã, meu Pai, por causa da aliança que tem conosco, por causa do teu Filho amado Jesus Cristo, Ricabadaraplaia, abre os céus sobre esta live, abre os céus e alcança cada um conectado aqui. Oh, Xaraia, oh Deus ao vivo, ou através do vídeo, abre os céus, Oricantalabataia, que se move no nosso meio para curar, para libertar, para sarar, Ricabadarabalaya, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é fiel, Ricalabacalabasteia, aonde iremos, ó Pai, em uma manhã dessa, em uma sexta-feira dessa, buscar quem? Bater na porta de quem? Pedir socorro a quem? Se só o Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Ricalabacalabasteia, cantalabasteia. Deus, eu não conheço a dificuldade
os problemas de cada um aqui nesta live, mas o Senhor conhece e o Senhor não se limita só em conhecer. O Senhor brada na terra, o Senhor troveja na terra, Ricabadaraçu, ao favor da igreja, ao favor da tua igreja, glória, Ricalabacalabasteia, oh Rabacaia, eu sinto a presença de Jesus aqui, glórias, oh Rabacaia. E nesta manhã, Senhor, nós entramos na tua presença para clamar pela nossa família. Jesus, Dericanta, Ricalabacalabasteia, muitas são as afrontas, muitas são as setas de Satanás contra nossas famílias, mas nós clamamos, Deus, em nome de Jesus, cobre as nossas famílias com teu sangue, cobre a nossa casa com teu sangue, repreenda Satanás, o inferno, as trevas, demônio no nosso meio, joga por terra toda a fúria do inferno contra nossas famílias. Em nome de Jesus, sobre as nossas famílias, eu profetizo as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu declaro a tua palavra que diz: maldição sem causa não prospera. Rica manaia sou, maldição sem causa não prospera, igreja. Rica balabaxaia, eu profetizo sobre as nossas casas, o que vai prosperar são as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Rica labacaia, nenhuma arma forjada contra a tua vida, lembre-se bem disso em todo tempo, nenhuma arma forjada contra nossas vidas, contra nossas famílias vai prosperar, porque o Eterno, o Todo-Poderoso, dá voz de comando aos seus anjos para que nos guarde, para que nos proteja. Rica labacaia, e as maldições que havia contra nossas vidas, Jesus Cristo levou sobre si. Não há sentença, maldição que prospere sobre nós, contra nós, a nossa casa e a nossa família. Oh Deus vivo, apresentamos nossos filhos diante do teu altar, porque eles são a herança de Deus. Apresentamos, oh Deus, os nossos netos no teu altar, porque eles são herança do Deus vivo. Glórias, aleluia, herança de Deus, e nós não abrimos mão da nossa herança não. Oh glórias, não abrimos mão da nossa herança. Ricabadaraçorebalaia, nos colocamos entre Satanás e a nossa herança e declaramos: não vai destruir nossos filhos, nossos netos, herança que o Senhor nos deu. Diabo não vai destruir a nossa casa e a nossa família, porque a nossa casa, nossa família, nossas vidas, nós estamos alicerçados em Cristo Jesus. Nós estamos escondidos em Cristo com Deus, diz a palavra do Senhor, e nenhum mal vai prosperar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, chama os nossos filhos pelo nome. Pai, chama nossos netos pelo nome, em nome de Jesus, e faz uma grande obra na vida deles e através da vida deles, em nome de Jesus. Faça dos nossos filhos, dos nossos netos, como uma flecha nas mãos do guerreiro, em nome de Jesus, que eles possam escrever na sua testa, no seu coração, na sua mente: eu sou do Senhor Jesus. Senhor, nós não abrimos mão da promessa não, que o Senhor fez para nossas vidas. Dele canta, e o nosso essa que o Senhor tem para nossas vidas. Por isso nós oramos e entregamos os nossos filhos, os nossos netos no altar do Senhor. Onde ele canta labasteia, como o Senhor foi fiel a Abraão, recanta nas promessas, e o Senhor é fiel a nós. O Senhor disse para Abraão que em Abraão
seria bendita todas as famílias da terra. E isso é se crer. E nós cremos, por isso apresentamos a nossa herança no altar de Deus. Não aceitamos ver nossos netos, nossos filhos, nossa casa distante do propósito de Deus. Nós não aceitamos. Senhor, nós sabemos que João 10:10 acontece, é verdade. O diabo veio para matar, para roubar, para destruir, mas nós tomamos posse da parte B desse versículo que diz: Jesus veio ao mundo, para nos dar vida e vida com abundância. E ele veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Nós tomamos posse nesta manhã do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Nós tomamos posse para nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família e clamamos: Deus, tira de dentro dos lares, oh Deus, os vícios, as drogas, a prostituição. Deus, tira de dentro dos lares o adultério, o homem estranho, a mulher estranha. Joga por terra essa intrusa que entrou nesse casamento ou na vida dos filhos, esse intruso que entrou para roubar, enviado de Satanás. Tira da nossa família, tira de dentro das nossas casas, do nosso caminho, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, faça fugir do nosso caminho tudo quanto foi enviado de Satanás. Fugir por 7 caminhos, em nome de Jesus Cristo. Oh, recanta labasteia. Nós clamamos pela nossa família. Nós clamamos pelas crianças. Que o Senhor blinde as nossas crianças com teu sangue. Que o Senhor proteja contra toda seta, contra toda praga. Deus, quanta peste, quanta praga dentro dos lares, na família. Nessa hora nós cobrimos a vida do Davi. Esse bebê, Senhor, nem 2 meses tem. Cobre ele com teu sangue. A vida do Theo, cobre com teu sangue, dá saúde plena. A vida da Índio, oricanta labasteia. Saúde para Índio. Saúde para Índio. Saúde. Que essa criança ande pela velocidade do Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Dá saúde, dá cura. Cura para o David, em nome de Jesus Cristo. Saúde plena. Toda a sentença de morte, rica, xodekimina, de sobre as nossas casas, está por terra, em nome de Jesus. Toda a sentença de morte, ora comigo agora com fé, quebrando toda a sentença de morte de sobre as nossas casas, a nossa família, em nome de Jesus. Eu declaro toda a sentença de morte de sobre a vida dos nossos netos, nossos filhos, nossa casa, nossa família está quebrada, anulada, cancelada, desfeita na autoridade e poder que é no nome de Jesus. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno, os teus arguilhões? Tragada foi a morte pela vida, porque o nosso Redentor, o nome dele é Jesus Cristo, o nome dele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso. Ele já venceu a morte, rica labacaia, venceu as trevas, venceu o inferno, rica badarassorebalabasteia, triunfou, rica badarabalabacaia, sobre todos os nossos inimigos e nos deu a vitória. Por isso, Pai, nós cobrimos nossas famílias, nossa casa com o sangue de Jesus e clamamos: manda um anjo de fogo agora, passando a revista em cada casa aqui representada, rica labacalabasteia, extermina o inimigo de dentro da nossa casa, em nome de Jesus. O ladrão que quer roubar os nossos filhos, o ladrão que quer roubar os nossos netos, a nossa família, denunciamos agora diante do trono de Deus, em nome de Jesus. E nós cremos em um Deus poderoso, em um Deus fiel, em um Deus terrível que não perde batalha. Rica badara balabalabalabalabaxaia, rica badaia.
nós cremos que o nosso Deus está com as suas mãos estendidas para nos abençoar e nos livrar, nos proteger e nos dar vitória em nome de Jesus. Nós clamamos por saúde para a tua igreja, saúde para a nossa casa, para a nossa família. Repreendemos todo espírito de enfermidade no nosso meio, no meio da igreja. Joga por terra toda praga maldita e maligna no meio da igreja, nas nossas famílias. Joga por terra e libera cura, saúde para o teu povo marchar na terra. Pai, nós, teu povo, precisamos marchar na terra, realizando a tua obra, rica manaiaçô, debaixo do teu poder e de uma unção de cura sobrenatural. Em nome de Jesus, glória, glória e glória e glória. Rica xoderimanai. Satanás, pega as tuas bagagens, pega as tuas doenças, pega o teu mal. Bata em retirada das nossas casas, da nossa família, do meio do povo de Deus. Bata em retirada, retrocede na autoridade, força e poder que há no nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor dos exércitos, somente o Senhor é Deus. Nós temos exemplos. Quantas vezes, em quantos momentos, Israel em batalha travada contra o inimigo, e o inimigo já triunfava e festejava contra Israel, mas o Senhor dos exércitos, esse Deus cuja presença nós estamos, bradava, bradou, brada hoje, bradará amanhã e sempre ao favor do seu povo. Oh glória, oh santo, oh poderoso, rica badaraçô, marca o teu povo com fé. O Senhor tem nos ministrado sobre fé, sobre certeza da vitória. Glórias, 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 aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Senhor, envia uma unção de cura sobrenatural aqui, através desta live. Uma unção de cura, unção de libertação. Joga por terra o síndrome do pânico, depressão, opressão, obra maligna, o espírito da solidão, o espírito do medo. Sai, bate em retirada, retrocede, Satanás, do nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Deus vivo, ouve o clamor da igreja na terra, glória. Oricanta laia sodequiminaia. Deus vivo, ouve, responde, por misericórdia, o clamor da tua igreja na terra. E então, essa igreja, o teu povo, nós vamos nos alegrar na dança, nós vamos nos alegrar no teu altar, nós vamos nos alegrar na tua presença e vamos declarar em todo tempo, em todo momento: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Glória, rica badaia. Pai, eu oro nesta hora pela vida financeira do teu povo, pela nossa vida financeira. Senhor, a nossa vitória, ela não é pelo nosso esforço humano. A nossa vitória, oricantalabasteia, ela não acontece de qualquer jeito. Senhor, é o Senhor quem abre as portas. É o Senhor quem faz chover em meio a deserto. É o Senhor quem manda o maná também. É o Senhor quem envia os clientes e eu sou testemunha disso. É o Senhor que manda a provisão. É o Senhor que abre portas, igreja. Oh, Shabada Minaia, no meio do improvável. Oh, Ricanta, onde não há possibilidade humana, onde jamais poderia acontecer um milagre, Deus faz para te colocar em festa. Deus faz para que o nome dele seja glorificado. Ore canta, mas é necessário termos uma fidelidade com Deus. A palavra de Deus diz: sede fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Que é isso? Você está desempregado? Dizima, oferta, entrega no altar de Deus. Você está ganhando bem ou ganhando pouco?
Entrega o seu melhor para Deus. Entrega onde você congrega. Entrega onde você é alimentado. Ori canta labasteia. E confia que quando você é fiel a Deus, o ladrão, cortador, o migrador, o destruidor não tem direito a roubar aquilo que é seu. Porque os nossos dízimos, nossas ofertas, clamam diante de Deus. Eu tenho essa plena convicção. E eu oro assim e falo: Deus, meus dízimos, minhas ofertas, clamam diante do teu altar. E vai se cumprir o que diz a palavra de Deus. Ricalaia, por essa atitude, por esse posicionamento teu, nosso, o devorador, o cortador, o migrador, o ladrão não pode te roubar, não pode, não aceita pegar o teu dinheiro, o teu salário, colocar em saquetel furado. Quando dizimamos, ofertamos no altar do Senhor, cumpre-se a palavra de Deus, cumpre-se a multiplicação do azeite, cumpre-se a multiplicação dos pães e dos peixes, porque o mesmo Jesus que multiplicou, glória, sinto ele aqui, que fez no passado, ele faz hoje. Ele faz hoje, e eu sou prova disso. Ele faz, porque ele é. Ei, abre as mãos, Dericabadaraçô. Pai, em nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre o teu povo prosperidade financeira. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, porta de emprego aberta. Em nome de Jesus, eu profetizo as tuas vendas sendo liberadas. Em nome de Jesus, recebe, toma posse, novos contratos, clientes novos. Em nome de Jesus Cristo, portas do sobrenatural de Deus na tua vida financeira. Se você for dizimista e ofertante fiel na casa de Deus, do altar de Deus, em nome de Jesus. Se você for dizimista, dericanta labacalabastericanta, fiel, o devorador, o cortador, o migrador não terá poder de te roubar. A palavra de Deus diz assim em Malaquias 3,18: Deus então fará a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Isso é muito sério. Satanás não quer que você acredite, que você tome posse disso, porque se você se posiciona diante do altar de Deus e fala: Deus, isso aqui é do Senhor, é primícia, eu apresento diante do teu altar. Deus é fiel e faz cumprir as promessas dele na tua vida. Quando o salmista fala: olha, eu fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo sequer desamparado, nem a descendência do justo mendigando pão. Isso é promessa, não é para ontem, para o passado, não é para hoje, para agora, para você tomar posse para a tua vida hoje e entregar no altar de Deus aquilo que é de Deus. E o crente dizimista, ele é ousado quando ele vê que tem situações que o inimigo se levanta mesmo para nos roubar, para nos saquear. O crente dizimista se levanta com ousadia e fala: para trás, Satanás, na minha casa, nas minhas finanças, na minha família, não, em nome de Jesus. E clama ao Senhor dos Exércitos, como Elias clamou lá no Monte Carmelo, e Deus manda fogo no inimigo. Ricabadarabasteia. E o teu salário, o teu trabalho, fruto do teu trabalho não será roubado. Analise isso de Gênesis e Apocalipse. Quem é que foi fiel diante do altar de Deus, entregando como Abraão entregava o seu melhor para Deus, e foi saqueado e destruído? Nada, ninguém. Então essa é a direção que o Senhor tem para nossas casas, para o sustento financeiro da tua empresa, da tua casa, do teu consultório, da tua vida. Não estou te ministrando porque eu preciso ou eu quero alguma coisa de você. Eu não quero nada, eu só quero que você obedeça a palavra de Deus e viva aquilo que diz a palavra de Deus. Em nome de Jesus, vamos ungir a nossa água. Hoje é dia de ungir a nossa casa. Já falei aqui no início. Se posiciona, unge a tua casa, sela tudo com o sangue do Cordeiro.
Se você tiver óleo, usa o óleo. Se não tiver, pega água, unge tudo, betuma, janela, porta, as camas. Lógico, você não vai derramar água na cama. Você vai ungir tudo, mesa, cadeira, tudo. Você vai betumar e declarar: no meu território, na minha casa, na minha família, o diabo não vai governar. Porque o governo aqui é do Senhor Jesus. Faça isso, se posicione e veja Deus agindo ao seu favor e ao favor da tua família, em nome de Jesus. Vamos ungir a nossa água. Levanta a tua água em direção ao trono de Deus. Nós vamos clamar e vamos viver milagres em nome de Jesus. O Senhor é grande, o Senhor é fiel. Quando o Senhor diz: o justo viverá da fé. Então nós estamos fazendo isso, crendo que o Senhor agirá ao nosso favor. Toma, Pai, diante do teu altar a nossa água. Unge, coloca aqui uma gota do teu sangue sobre a nossa água e coloca uma unção para milagres, para maravilhas, para cura, libertação. Faça, Pai, de uma forma tão grande que todos os nossos exames conste. Oh Deus, nada consta. Rica, choderi, mandaia. Que toda praga, toda peste bata em retirada das nossas casas, da nossa família, em nome de Jesus. Eu declaro essas águas ungidas diante de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Toma dessa água, seja livre, curado de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Não há outro Deus como o nosso Deus. Não tem, não existe. Só Ele é Deus, a glória é dEle, a honra é dEle, o poder é dEle, glória. Aleluia! Glória a Deus. Chegou o momento da palavra de Deus. Pastor Davi já está aqui, conectado com Deus, cheio da graça do Senhor. E é o pastor Dave, o nome dele é pastor Dave. Se ele morasse fora do Brasil, em inglês, pastor Dave, o nome do meu neto, primogênito. Glória a Deus. Chamando o pastor Dave, glória a Deus, aleluia. Trazendo a palavra de Deus aqui. Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Quando nós damos glória a Deus, nós somos fortalecidos na fé. Glórias. Bom dia, pastora. Bom dia, meu querido. Glória a Pastor Deus. Dave. Eu tô aqui já me preparando e tomando posse daquilo que a gente tem orado, né? Pedindo as nações pro Senhor. Amém. Salmos 2:8. É isso aí. Já que tá disponível, vamos pedir. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queria agradecer a senhora mais uma vez por estar participando aqui do Quarto de Guerra. Já se tornou nosso ambiente, né, de milagre, né? Amém. A gente ora, a gente clama, mas a gente também vive as respostas, Glória a Deus. as bênçãos do Senhor. E eu creio que para cada um que está conectado nessa live aqui, não é uma sexta-feira qualquer, é uma sexta-feira de respostas, é uma sexta-feira de bênção e de vitória. Aleluia. Em nome de Jesus, amém? Eu creio. E não teria forma melhor da gente começar o nosso dia, né? Colocando ali as nossas petições, a nossa fé, o nosso clamor diante do altar do Senhor, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Quando a senhora perguntou se eu tinha uma palavra, eu falei sobre alguns princípios, alguns segredos sobre a semeadura, né? E muitas das vezes é um engano que as pessoas têm quando achar que semeadura é só dinheiro. E não tem nada a ver com dinheiro, né? Então, nessa sexta-feira, o Senhor está nos convidando a semear, pastora Ana. Eu creio que o Senhor está querendo levantar homens e mulheres que sabem o que é semeadura, sabem o que é semear. E nada melhor do que aprender com a palavra de Deus, um versículo bem simples aqui, claro da palavra do Senhor, que está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, onde Paulo diz assim para aquela igreja, né? Tudo que o homem semear, isso certamente ceifará. Amém. Paulo está dizendo para aquela igreja e afirmando: tudo que o homem semear, certamente ele colherá.
Então, Aleluia. aqui a gente já aprende várias coisas, né? Porque a vida ela é feita de semeadura. É Mas verdade. Paulo está garantindo assim: tudo que o homem semear, tudo que você fizer nessa terra, seja de pegar um grãozinho de feijão e colocar na terra, seja de semear recurso na vida de alguém, seja de Amém. fazer qualquer coisa, você vai ter uma colheita. Não importa se Aleluia. boa, não importa se ruim. É E vai ver verdade. a nossa vida, pastora Ana. Muitas pessoas que estão conectadas aqui ou vão ver esse vídeo depois, elas não entendem, né? O porquê estão vivendo essa fase da sua vida, o porquê estão passando por certa dificuldade, por certo problema, o porquê será que as coisas não acontecem. E eu posso te afirmar, querido, que boa parte daquilo que você, ou até tudo, daquilo que você não tem vivido da parte do Senhor, é fruto da tua semeadura. É Porque a verdade. Bíblia diz que tudo que o homem semeia, pastor Ana, ele colhe. Então vai ver essa fase da tua vida, não é exatamente o tempo que Deus tem para você, não era exatamente o que Deus queria para você, mas é fruto, é consequência, é colheita do que você semeou lá atrás. Então a gente, às vezes, muitas das vezes, quer ficar procurando o culpado, sabe, pastor Ana? Quer colocar em Deus, ah, Deus, por que demora? Ah, Deus, por que desse jeito? Porque para mim tudo é mais difícil, porque para mim tudo é complicado. Mas nós temos que entender, queridos, que tudo na nossa vida é consequência da nossa semeadura. Então nós Verdade. precisamos entender, essa fase da minha vida, essa fase que eu estou vivendo, é fruto do quê? É fruto do que eu estou fazendo hoje, é fruto do que eu fiz lá atrás, é fruto do que eu semeei na vida dos meus filhos, é fruto do que eu semeei para o meu casamento. Tudo é consequência de uma É verdade. semeadura. É Amém? verdade. Então, o que o Senhor está nos atentando nessa manhã e está querendo despertar a minha vida e a sua nessa live de sexta-feira? Aprenda a semear. Amém. Aprenda sobre semeadura. Semeadura não tem nada a ver só com dinheiro, não, querido. Sim, Semeadura tem a ver com tempo, semeadura tem a ver com entendimento, semeadura sim, tem a ver com entrega, semeadura tem a sim. ver com tantas coisas que a gente faz ao longo do dia, que às vezes a gente acha que semeadura é só dinheiro, só recurso. É, Não é. não é. Esse tempo que nós estamos aqui conectados na live não deixa de ser uma semeadura, pastor Sim, Ana. sim, Nós sim. estamos semeando os primeiros Amém. minutos do nosso dia, as nossas primeiras horas diante do Amém. altar do Senhor. E isso ao Aleluia. longo de um dia tem as suas consequências. É um dia de bênção, é um dia de vitória, é um dia de resposta. É um dia de milagres, é um dia de sinais. Então, tudo na nossa vida é semeadura. Então, a primeira coisa que o Senhor falou ao meu coração, olhando para esse texto, e Paulo está ensinando para aquela igreja, é que a colheita que nós vamos ter na nossa vida, ela é apenas o reflexo da nossa semeadura. É Então, nós verdade. precisamos ter isso muito claro. Tudo que acontece na nossa vida é reflexo da nossa semeadura. É verdade. Amém? Quem quer ter um dia abençoado? Tenho certeza que todos que estão conectados nessa live. Então eu posso te dar uma boa notícia? Você já está semeando no melhor lugar. Você já está Amém. semeando da melhor Aleluia. forma. Pode se preparar porque o teu dia vai ser um dia abençoado. Amém? Foi isso que Paulo garantiu. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Amém? Amém. Paulo também diz aos Romanos, no capítulo 11, pastor Ana, que se forem santas as primícias da massa, todo o Aleluia. restante vai ser. Nós É. já estamos consagrando a primícia do nosso Amém. dia. Já estamos Amém. consagrando os primeiros minutos, as primeiras horas. Não tem como o restante do dia não ser um dia abençoado. Então eu já quero declarar e profetizar. Pode ter certeza que aquilo que você está semeando nessa manhã, a sua fé, o seu tempo, a sua oração, o seu clamor, a sua dedicação, a sua atenção, pode ter certeza que vão trazer frutos de bênção e de vitória para a Amém. tua vida. Eu não sei se a Amém. colheita já vai ser hoje, eu não sei se a colheita vai ser amanhã, mas uma coisa é certa, a colheita ela vai chegar em Amém. Em nome nome de de Jesus, Jesus. Eu amém? Esse creio. tempo de semeadura, em receber a instrução do Senhor, ela vai gerar colheita para a tua vida. Por quê? Porque toda colheita ela é reflexo de uma semeadura. Então, aquilo que você está semeando nessa manhã, certamente você vai colher. O tipo da semente que nós lançamos, pastora, determina a nossa colheita. Se a minha semente é boa, a minha Sim, colheita é boa. é Se a minha verdade. semente é ruim, a minha colheita é ruim. É. Se as minhas atitudes são boas, as minhas colheitas vão ser boas. Se as minhas atitudes são ruins, a minha colheita vai ser ruim. Mas ainda bem que você entrou nessa live. Porque mostra Amém. para o Senhor, amém? Glória a Que você Deus. decidiu semear naquilo que vai fazer você crescer, naquilo que Amém. vai te edificar, naquilo que vai te trazer Aleluia. fé, naquilo que vai te trazer esperança. Então, a sua semente nessa manhã vai trazer colheitas abundantes em nome de Jesus, amém? Palavras, atitudes e fé voltam na mesma proporção. Amém?
tudo que a gente semeia, de fé, de atitude, de tempo, de palavra, tudo isso ele Aleluia. volta na mesma consequência para nós. Esses dias eu tava cortando o cabelo e tava falando isso pro barbeiro, né? Ele tava falando de uma situação e tal, que aconteceu num transporte de imóveis, que ele tava de mudança, recém-casado, e aí ele tava falando, né, de uma situação que aconteceu. Eu falei para ele assim, ó, uma coisa é certa nessa vida, aqui se faz, aqui se paga, aqui semeia, aqui mesmo colhe. Não tem como, irmão. Amém? A semeadura, ela é o que eu vou falar agora em segundo lugar. A semeadura, pastor, ela é opcional, mas a colheita, ela é certa. A colheita, ela vem. A colheita, ela chega. E não importa se você semeou coisa boa ou semeou coisa ruim. A colheita vai chegar do mesmo jeito. Então, por isso que eu disse no início dessa live aqui, você precisa fazer uma autoanálise da tua vida e entender se o tempo que você tem vivido hoje é uma consequência daquilo que você semeou ao longo dos anos, é uma consequência daquilo que você semeou nos últimos dias, eu não sei, amém? Ou se é a vontade divina do Senhor para a tua vida. Amém? Uma coisa é certa, tudo que o homem semear, ele vai colher. Não importa se daqui um dia, uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, a colheita ela vem. Amém? Então nós precisamos aprender sobre a semeadura. Nós precisamos aprender a semear de maneira correta. E a palavra do Senhor, Paulo dizendo também aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, um texto muito usado aí acerca daquilo que a gente fala da nossa vida financeira, mas que não é só para a nossa vida financeira, pastor Ana. Paulo diz assim em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. O que semeia pouco, pouco também colherá. O que semeia com fartura, com abundância também colherá. Aleluia. Então, olha o que Paulo está falando. Você vai semear, não importa se pouco, se muito, amém? Você vai fazer o teu melhor. E aquilo que você semear vai ser o resultado que você vai ter da tua semente. Amém? O que semeia pouco vai colher muito. Pouco. O que semeia muito vai colher muito. O resultado, ele é garantido pelo Senhor, irmão. Tudo que você semeia diante do altar do Senhor, você colhe. Amém? Não importa se pouco, se muito, tudo que você coloca diante do altar e da presença de Deus, ele retorna para você. Aleluia. Por isso que eu disse aqui, a semeadura ela é opcional, você que decide o que você vai semear, amém? Quanto você vai semear, o que você vai fazer da tua vida, mas uma coisa é certa, a colheita ela vai chegar. Amém? Então eu já quero declarar em nome de Jesus. Vai ver, você não entendia o porquê estava passando certas coisas na tua vida, o porquê que as coisas pareciam que não andava, o porquê que parece que só chega más notícias para você. É fruto da tua semeadura. Muda as tuas sementes, muda a maneira que você tem semeado a sua vida. Amém? Se dedique às coisas de Deus, se dedique à casa do Senhor, se dedique à palavra de Deus, se dedique à oração, se dedique a ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor profissional, se dedique a ser um melhor filho, amém? E pode ter certeza que isso vai trazer as suas consequências. Ah, pastor, mas parece que está só dificultando. Eu estou sendo uma pessoa boa, mas estão me perseguindo. Eu estou fazendo as coisas corretas, mas parece que as portas estão se fechando. Ei, é o que eu acabei de falar. A semeadura é opcional. Você decidiu semear? Então agora aguarda. A colheita, ela é certa. Amém. E no tempo perfeito do Senhor, no Kairós de Deus, pastora Ana, ela chega, ela acontece. Não importa se daqui um dia ou se daqui 1000 dias, não importa. A colheita de Deus, ela chega na nossa vida. Amém? Então toma posse dessa palavra. Decida nessa manhã semear, não importa se pouco, se muito, mas decida fazer o teu melhor. E o melhor de Deus, ele vai te alcançar também, em nome de Jesus, amém? Você decide o quanto semear, mas o retorno é consequência natural e divina da sua escolha. É você que decide. Não, eu quero viver muito nessa terra, então você tem que semear muita coisa boa, muita coisa que vai edificar a tua vida. E quanto mais você semear, mais você vai colher em nome de Jesus, amém? A terceira coisa que nós precisamos entender, pastora Ana, sobre a semeadura, é o que é o mais difícil, né? É que toda semeadura, ela precisa de tempo para frutificar. É verdade. A gente não quer esperar, né? A gente quer semear hoje e colher daqui a pouco. Então, às vezes, não é assim. Então, você fala, pô, pastor, mas eu tô aqui conectado nessa live. Eu tô consagrando os meus primeiros minutos do dia. Eu acordei e já tô aqui me conectando com o Senhor, sendo edificado pelo Senhor. Mas tudo tem o tempo de Deus. Então, essa semeadura, ela precisa de um tempo para frutificar.
E muitas das vezes as pessoas elas não aguardam o tempo do cumprimento da promessa, o tempo da colheita, pastora Ana. Não é o que o Senhor está dizendo para nós? Ei, semeia, amém? Lança o teu pão sobre as águas e aguarda. Amém. Daqui a pouco ele vai voltar, daqui a pouco a colheita vai chegar, daqui a pouco a resposta vai vir. Então, em terceiro lugar, nós precisamos entender o que o salmista disse no Salmo 126. Amém? A gente lê muito o Salmo 126, mas ele traz um segredo ali para nós. Ele diz assim, ó: os que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão trazendo os seus feixes. Então glória é isso. Tem o tempo da semeadura, mas tem o tempo da colheita. A gente só tem que aguardar. Amém? O choro pode durar uma noite. Você passa uma noite inteira chorando ali na presença de Deus, mas a alegria logo vem pela manhã. Amém. Então, é o tempo da colheita, é o tempo da resposta de Deus. Mas uma coisa é certa, nós precisamos aguardar esse tempo. Esse tempo não está no nosso controle. A única coisa que está no nosso controle é a nossa rotina, né? A gente acorda, sabe o que vai fazer aqui, o que vai fazer ali, tal. Mas o tempo divino do Senhor é só Ele que sabe. Continua semeando, continua fazendo, amém, continua acreditando, continua amém, profetizando, continua liberando. Ah, pastor, é a situação com meu filho, com a minha filha, é a situação com meu marido, com a minha esposa, é uma situação no emprego. Vai orando, vai profetizando, vai clamando. Por isso que a pastora está aqui toda quarta, toda sexta, não é, pastora? Porque tem coisas que ainda não aconteceu, mas não é porque ainda não aconteceu que a gente não tem que parar de orar, que a gente tem que parar de acreditar, que a gente tem que parar de jejuar, que a gente tem que parar de profetizar. Não, a gente tem que continuar profetizando, fazendo a nossa parte, clamando, buscando, amém? E no tempo perfeito do Senhor, a colheita vai chegar, o milagre vai acontecer, a resposta vai bater na nossa porta e você vai falar: isso aqui é colheita daquilo que eu semeei lá atrás, isso aqui é colheita daquela quarta-feira que eu estava buscando a palavra, isso aqui é colheita da minha sexta-feira que eu estava orando no altar do Senhor. Tudo é consequência das nossas semeaduras, querido, amém? Então entenda uma coisa: o tempo entre plantar e colher pode envolver até lágrimas, choro, dor, dificuldade, mas espera, confia, aguarda, porque a alegria ela vem na hora certa, pastora Ana. Amém? O Senhor sabe a hora certa de trazer a colheita e a alegria para a nossa vida. Amém. Vai ver, tem situações que se Deus nos desse antes, ou milagre, se o Senhor tivesse feito antes na tua vida, vai ver, você nem estaria aqui nessa live nessa manhã. Mas o Senhor sabe exatamente a hora de te entregar o teu milagre, a tua resposta, de liberar a tua bênção. Lembra de Daniel, pastor? A gente falou muito de Daniel nesses últimos dias, né? A Bíblia diz que Daniel orou. Olha a semeadura de Daniel. Daniel orou e no mesmo instante o Senhor liberou a bênção dele. Mas no mundo espiritual houve uma guerra, 21 dias de guerra, de peleja, para que a bênção não chegasse sobre Daniel. Mas Daniel parou de orar? Não. Ele continuou semeando oração, ele continuou semeando fé. E o Senhor falou: não tem como eu não liberar a bênção na vida de Daniel. Mandou o arcanjo Miguel guerrear e pelejar para que a vitória chegasse sobre a vida de Daniel. Mas ele continuou buscando, ele continuou semeando, ele continuou acreditando. E o milagre chegou na hora certa. 21 dias depois, a bênção chegou na vida de Daniel. Então é isso, querida. A gente não sabe se vai acontecer já hoje, daqui a pouco, daqui uma semana, daqui um mês, daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, mas continua semeando. Faça como Daniel. Continua orando, continua buscando, continua acreditando. Hoje pode estar sendo dolorido, hoje pode estar trazendo até lágrimas, mas lembra, os que semeiam com lágrimas voltam trazendo seus feixes de alegria. É isso que o Senhor tem para a tua vida nessa manhã. O choro dura uma noite, semente de choro, mas a colheita é de alegria, de sorriso no rosto. Amém? É isso que o Senhor tem reservado para nós. Glória a Deus. Quarto lugar que o Senhor falou ao meu coração sobre a semeadura, pastora, que nós precisamos aprender a fazer, é entender que o terreno, ele importa. A terra que nós vamos semear importa. Amém? Hoje depois de um tempo que eu li esse texto e ficou muito claro isso para mim, às vezes tem gente que interpreta como uma dificuldade. Eu não. Eu tenho isso muito claro. Porque em Mateus capítulo 13, fala sobre a parábola do semeador. A Bíblia fala que o semeador saiu a semear. Já nos ensinando sobre a semeadura, né? Sim. Mas um dos grandes segredos da colheita daquele semeador foi a terra que ele plantou. Então, às vezes, as pessoas elas querem colher coisas boas, mas só semeando em gente ruim. Sim. Às vezes, as pessoas querem colher coisas boas, mas só colocando em lugares que não vão edificar.
É Então, verdade. o quarto segredo que o Senhor falou para mim, ao meu coração, é isso. O terreno, ele importa sim na hora da Sim, nossa sim, semeadura. Amém? sim, O lugar onde eu vou semear o meu tempo, o lugar onde eu vou semear o meu dinheiro, o lugar sim. onde eu vou semear a minha família, o lugar Amém. onde eu vou semear tudo. Tudo Sim, importa, querido. sim. Então, o que o Senhor está dizendo para nós? No versículo 8, a Bíblia deixa muito clara isso e diz assim, ó, uma parte da semente caiu sobre a terra boa, e aí sim deu ao seu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Enquanto o semeador estava semeando, uma parte caiu na terra pedregosa, não colheu nada, outra parte caiu sobre o sol, queimou ali a semente, não aconteceu nada, uma parte caiu no meio dos espinheiros, não aconteceu nada, mas quando ele decidiu semear na terra boa, aí o milagre começou a acontecer. Então, Aleluia. muitas das vezes, a gente fala, mas por que eu não estou colhendo? Vai ver por causa do lugar onde você está colocando as suas Sim, sementes. Você sim, precisa saber, a terra que você vai colocar as suas sementes, ela importa sim, e sim. muito na tua vida e no reino de Deus. Amém? Então, sementes boas precisam ser colocadas em solo fértil. Amém. Semente boa precisa ser colocada no lugar certo. Escolha onde você vai investir o teu tempo, escolha Amém. onde você vai investir o teu recurso, escolha onde você vai investir a tua fé. Tem gente que fica até orando, pastora, orando com falta de inteligência por coisas que não vão edificar. Sim, Solo pedregoso, solo espinhoso, que não vai é, edificar a vida dela. E aí não tem como o Senhor trazer uma colheita daquilo, porque o Senhor está falando, ela não sabe nem onde ela está semeando, não vai ter colheita é. daquilo. Agora semeia no altar de Deus. Amém? A gente começou falando sobre o Salmo 2:8, né? É. Pede-me as nações e te darei por herança. Eu falo para o Amém. Senhor, Senhor, a minha fé me leva a acreditar nisso, a tua palavra Amém. me garante isso. Então vou Glória a Deus. semeando, vou semeando, vou semeando. Uma hora vai vir a colheita. Amém? E eu tenho certeza disso. Então, até onde a gente vai orar, até onde a gente vai depositar a nossa fé, a gente precisa entender. Ali é um solo fértil, ali é onde o Senhor quer que eu coloque a minha semente. E se for o terreno certo, se for a terra boa, pode ter certeza que a colheita vem. E olha como é a Amém. colheita de Deus, pastora Ana. Ela vem a 100, a 60 Amém. e a 30 por um. É isso que Amém. Deus está garantindo Creio. para nós. Isso é semeadura. Amém. Semeadura é você semear o teu melhor na terra boa e Amém. colher extravagantemente, de maneira abundante. Amém? Amém. Porque a cada um que você coloca no altar de Deus, ele te devolve 100, te devolve 60, te devolve Amém. 30. O que que Paulo está querendo, o que que o Senhor está querendo nos ensinar aqui? É que a colheita de Deus ela é sempre muito maior do que a nossa semente, pastora Ana. Amém. Então, Amém. É tudo que a gente verdade. semeia no altar de Deus, ele vem em porções muito maiores para a nossa vida, desde que a terra seja boa. Amém? Amém. Agora não Amém. adianta você semear na terra errada e querer esperar colher grandes coisas do Senhor. Não tem como colher coisas grandes do Senhor, abundantes do Senhor, extravagantes do Senhor, se o solo é errado. Então, nessa manhã, faça uma autoanálise da tua vida, até mesmo dos teus recursos, seja de tempo, de dinheiro, de tudo, querido. Aonde você tem semeado? Na vida de quem você tem semeado? No É. ministério de quem você tem semeado? É. Como você tem semeado? Amém? Porque isso faz total diferença, né? Sim. E aí é Sim. onde eu falei agora há pouco. Tá, para algumas pessoas pode ser, onde já se viu e tal. Eu tenho não essa dificuldade, mas eu tenho esse filtro, sabe, pastora Ana? De Sim. saber até na vida de quem eu vou semear. Eu Seja o meu também. tempo, seja o meu É. recurso, seja o que for. Por É. quê? Porque a minha semente é boa. A Bíblia fala Amém. que a semente ela é boa. Só que se a terra não for boa, ela vai matar a minha Sim. semente. Sim. Entendeu? Então É. nós precisamos ter esse filtro. Peça isso para o Senhor. Senhor, me mostra onde eu devo semear. Me Amém. mostra na vida de quem eu devo semear. Amém? Me mostra na Amém. vida de quem eu devo colocar o meu tempo, inserir o Sim. meu dinheiro. Amém? Não importa o que você vai fazer, compartilhar os teus ensinamentos. Não Sim. importa. Tudo Sim. isso é o solo aonde o Senhor vai ver a tua semeadura. E se for solo bom, se for terra boa, Sim. vai ter a colheita sobre isso em nome de Jesus. É. Amém? Glória a Deus. E o quinto e último lugar, né, que o Senhor falou sobre essa questão da semeadura. Só recapitulando aqui, ó, a colheita que nós vamos ter é apenas o reflexo da nossa semente. Amém? Se a Verdade. sua colheita for boa, se a tua semente for boa, a tua colheita vai ser boa. E isso eu estou falando para todas as áreas da tua vida. Se você decidir ser uma Todas. pessoa boa, as coisas boas da vida vão te encontrar. Amém? A semeadura é opcional. Nessa manhã você pode decidir tocar a vida do jeito que você acha, ficar ali, né, com a mão fechada, não semear na vida de ninguém, não fazer nada para ninguém. A colheita vai ser a mesma. Amém? Mas se você decide fazer um pouquinho para alguém,
a colheita ela também vem. Amém? Por isso que Paulo diz que Verdade. quanto mais eu semeio, mais eu colho. Quanto mais eu Amém. faço, mais retorno eu tenho. A Glória a semeadura eu Deus. decido se eu quero ou se eu não quero. Mas a colheita ela é certa nesse plano de vida. Amém. Amém? Eu A creio. semente precisa de tempo para frutificar. Tá semeando? Aguarda. A resposta não veio hoje? Semeia amanhã de novo. Semeia depois de amanhã de novo. Na Amém. próxima live, semeia novamente. Amém. Amém? Continua semeando. No tempo certo do Senhor, o milagre vai Eu acontecer. creio. O terreno importa, o solo Aleluia. importa. Aonde você coloca a tua semente, Sim. importa. Lembre-se disso, amém? Fala para o Senhor, Senhor, aonde eu vou semear o meu tempo, aonde eu vou semear o meu recurso, amém? É o lugar, é terra boa que o Senhor tem para minha vida, amém? Sim. Aonde eu vou ter os frutos dessa semente. Se o Senhor Verdade. colocar isso no teu coração, vai para cima, semeia, faz a tua parte, porque a colheita dele vem a 100, a 60 e a 30 Amém. por um. E Eu o quinto e creio. último lugar, pastora, que Deus falou no meu coração é que a semeadura, ela tira um pano, né? E ela revela o nosso coração. Amém? A semeadura, ela revela o nosso coração. Paulo diz lá aos Coríntios, no capítulo 9 ainda, só que agora no versículo 7, ele fala assim, ó, cada um contribua, ou cada um semeie, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque isso Deus não ama, não. Agora, Sim. Deus ama quem dá ou quem semeia com alegria. Alegria. Amém? Glória a Deus. É isso que Deus tem para nós. A semeadura, ela revela o que está no nosso coração. Se for para fazer forçado, se for para fazer por peso, se for para fazer por obrigação, é melhor não fazer, porque Deus não se agrada. Amém? Mas agora quando você faz de coração, quando você faz por prazer, quando você faz por alegria, aleluia, isso agrada o coração de Amém. Deus. Amém? E o salmista diz no Salmo 37:4, né? Quando eu agrado o Senhor, sabe o que ele faz, pastora Ana? Ele satisfaz os desejos do meu coração. Quando eu agrado o Senhor semeando coisas boas, fazendo aquilo que edifica, que aquilo que eu estou fazendo com o meu coração limpo, em paz, com amor, com alegria, ele acaba satisfazendo aquilo que são as minhas vontades, os meus desejos. Amém. Eu semeio algo com alegria para o Senhor e colho algo também da parte do Senhor. Glória a Então, Deus. esse é o jeito certo de semear. Por isso que a gente sempre tem que estar vigilante ao nosso coração. Amém? Tem algumas situações que vão acontecendo ao longo da nossa vida e a gente se fecha. Mas a gente não tem que se fechar, não. A gente tem que ter a sensibilidade no coração em fazer, mas fazer por amor. Fazer Amém. porque a gente ama Deus. Fazer porque Amém. a gente ama aquela pessoa. Fazer porque a gente ama a obra de Deus. Sim, Amém? sim. É isso que Paulo está falando. Cada um vai semear segundo propôs no seu coração. A semente não é porque eu estou falando, não é porque eu estou mandando, não é porque eu estou determinando, não. A semente tem que ser gerada dentro do teu coração. Amém. Você que decide. Eu quero ser uma pessoa boa, eu quero fazer coisas boas, eu quero plantar coisas boas, eu quero edificar coisas boas e pode ter certeza a colheita ela vem na mesma medida sobre a tua Amém. vida. O Amém. modo que semeamos revela as nossas intenções. Se eu decido semear coisa boa, pastora Ana, eu automaticamente na minha mente eu já sei, uma hora a colheita boa do Senhor vai vir sobre a minha Amém. vida. Eu Porque não creio. tem como a gente fazer certo e o retorno vir errado. Sim, Agora, sim. se você olha para a tua vida, pastor, eu só tô colhendo coisa errada, só colho coisa ruim, vai ver porque você só semeou coisa errada e coisa ruim. Verdade. Então você precisa filtrar o teu coração, porque isso faz total diferença. Porque quando você Aleluia. não faz por tristeza, por necessidade, por imposição, por tudo mais, você acaba fazendo por amor. E quando você faz por amor, você chama a atenção do Senhor. João Amém. 3,16 diz, porque Deus amou. Antes de Deus dar qualquer coisa, ele mostra que ele ama, pastora Ana. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal Amém. maneira, ele semeou o filho dele na terra. Aleluia. Amém? E é isso que nós Aleluia. precisamos entender. Antes da gente dar ou fazer alguma coisa para alguém, primeiro tem que ter no nosso coração o amor. Se não Amém. tiver o amor, é melhor não fazer. É Amém? verdade. Então, todas as vezes que o Senhor encontra no nosso coração amor, amém? Na hora da nossa semeadura, na hora da nossa plantação, a gente colhe também com amor da parte do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente semeia dessa forma, Deus ama aquele que dá, aquele que semeia com alegria. Amém. Amém? E uma coisa que tem que ficar muito clara aqui: nós falamos de vários tipos de semeadura e segredos da semeadura, mas não tem nada a ver só com dinheiro, não. Não. Tem mais a ver com a nossa vida, tem mais a ver com o nosso coração, tem mais a ver com o nosso entendimento, com as nossas atitudes, com a nossa fé, do que com o nosso dinheiro. Amém? Então, o que o Senhor quer nos conduzir nessa manhã aqui? Aprenda a semear. Amém. Aprenda a semear nos lugares certos, nas pessoas corretas. Aprenda a semear de maneira correta. Está semeando certinho? Está semeando coisas boas? Aguarda o tempo de Deus. A colheita ela vem.
Amém? Amém. Eu Espera no creio. Senhor. Pô, eu tô buscando, eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô profetizando, eu tô fazendo a minha parte. Confia no Senhor. A colheita, ela é certa. E é isso que eu Amém. quero declarar sobre a tua vida. Você que tem buscado toda quarta, toda sexta aqui no quarto de guerra. Você que tem orado, semeado a tua vida, o seu tempo. Amém? Procurando se edificar, procurando ser uma pessoa melhor, procurando viver os milagres do Senhor. Eu quero profetizar que é tempo de colheita chegando sobre a tua Amém. vida, sobre a tua Amém. casa, sobre os teus negócios, Em sobre o nome teu de Jesus. casamento, sobre a vida dos teus filhos. Amém. Amém? Esse é o tempo que o Senhor tem preparado para nós. Amém. Tempo de grandes colheitas. Amém? Mas Aleluias. para isso que nós venhamos aprender de maneira clara e com a palavra de Deus a semear de maneira correta. Amém. Amém? Aprenda o Aleluia. segredo da semeadura nessa manhã. A terra importa, o coração importa, o tempo importa, muita coisa importa. Toma posse disso e você vai viver tempos de colheitas extraordinários sobre a tua vida, em nome Amém. de Jesus, né? Eu estava comentando Aleluias. essa semana com o pessoal lá do nosso grupo de discipulado e tava falando isso para eles, né? Às vezes a gente não entende os tempos de Deus, né, pastora Ana? É Mas verdade. quando a gente semeia, a gente sabe que a colheita vai vir. Não importa se daqui um Amém. dia, uma semana, um ano, dois, 10, mas a colheita ela chega. E a gente só não pode parar no meio do caminho. A É gente só não verdade. pode parar no meio do processo. Se você tem paz no teu coração, em saber que você está fazendo certo, correto, semeando coisas boas, fica na posição que a Amém. resposta de Deus vai chegar, o milagre de Deus vai chegar Eu na tua vida. creio. Amém? Chegou na Aleluia. vida de Daniel, com certeza já Sim. chegou na vida da pastora Ana, Sim. já chegou sobre a Sim. minha vida. Tem muita coisa que a gente Amém. precisa viver, mas a colheita ela é certa É em nome de em Jesus. nome de Amém? Jesus. Pastor, eu estou passando tempos complicados, difíceis. Lembra o que o salmista disse? O choro pode durar uma noite Sim. inteira. Sim. Semeia o teu choro, semeia a tua lágrima, porque Sim. na manhã seguinte a resposta vem, a alegria Amém. vem, o Eu tempo novo de creio. Deus chega. Amém? Então é isso que eu quero declarar sobre a tua vida. Amém? Aleluia. Tome posse, semeie, semeie mesmo, né? Sempre Amém. olha ali a terra, vê se é boa, vê se tá tudo certinho, Sim, mas lança sim, as tuas sementes. Não fica segurando a semente, não. O sim. que o semeador nos ensina é isso, né, pastora? É Mesmo semeando em lugares errados, ele estava semeando. isso Mesmo sem mesmo. saber de onde ele iria colher, ele continuou Sim, semeando, até que ele achou a terra boa. E a partir do momento que a gente acha a terra boa, aí é só semear. Você não é precisa só mais semear. gastar o seu recurso, o seu tempo, o seu dinheiro, amém, na onde não edifica. É só você colocar na terra boa, no lugar certo, e a colheita ela é certa. É Amém? verdade. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. É isso aí, pastor. Amanhã de semeadura. Amém. Manhã de semeadura. Sabe, e essa palavra, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque às vezes tem pessoas que ela só quer colher. É. Ela quer colher, mas se ela não plantou, como que ela vai colher? E ainda quer colher dos outros, né? Quer colher, quer colher É. nos celeiros dos outros. É. Então, isso é muito sério. E eu sempre, pastor Davi, ensinei para os meus filhos a questão disso. Direciona a sua semente para o lugar certo. É isso aí. Direciona a sua semente para o lugar certo, para a terra certa, terra fértil. Amém. E eu sempre falo para as pessoas e sempre ensinei aos meus filhos, cuidado, hein? Essa terra é estéril. É. Essa terra é estéril. E você precisa analisar. Quando você lança uma semente, se essa terra é estéril ou não. É fértil? Exatamente. É terra fértil? Ok. É estéril? Não. Não e não. Agora, uma terra fértil é o altar de Deus. É isso aí. Esse aí não falha com ninguém. Não Pode falha, semear e a colheita é certa. pode semear, porque a colheita é certa. Que palavra gloriosa. Aleluia. Glória a Deus, meu querido. Que o Amém, Senhor pastor. continue te usando, Amém. te abençoando. Davi, guerreiro do Senhor na Aleluia. terra, para fazer toda a diferença. Glória a Sua sogra Deus. está aqui, ó, na internet te Ô, vendo. glória. Já fica um beijo para bispo aí também. Ó, Patrícia, presbítero Edilson, minha cunhada Patrícia, o pessoal da nossa igreja aí também, já fica aí o meu carinho com Glória a todos vocês. Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Guerreiro do Senhor. Que o Senhor Amém. continue te usando, Amém, te pastor. abençoando na terra.
e alargando as fronteiras Amém, eu das creio. tuas boas sementeiras, Em para nome que de você possa Jesus. ter grandes colheitas em todas as áreas da tua vida, em Amém. nome de Jesus. Eu creio. Em nome de Jesus. Obrigado, meu querido. Amém. Eu que agradeço a senhora. Um bom dia para a senhora e para todos aqui do Quarto de Guerra. Sexta-feira de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe, pastora. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Gente, essa palavra é uma palavra para você pensar. Para você analisar mesmo. Meditar nessa palavra. Entende? Onde que você está colocando as tuas sementes. O que você está fazendo das tuas sementes. Quais são as sementeiras que você está colocando nas suas sementes. Analisa, pensa nisso. E outra coisa que eu sempre ministro na minha caminhada. Você nunca pode fazer, nós não podemos fazer as coisas pela emoção. Eu não posso usar da minha semente em tudo na minha vida. Vamos tirar aqui a semente do meu tempo de oração pela emoção, do meu tempo da palavra, do meu tempo da caminhada, de vidas, pela emoção, do meu tempo de oferta, de dízimo, pela emoção. Não, eu vou semear pela fé, pela direção de Deus e saber que dentro dessa direção de Deus, o Senhor me trará grandes colheitas de vitória, como foi ministrado. Quem muito semeia, muito colhe, mas analise bem quais são as terras que você tem semeado. E para que tenhamos boas colheitas, nós precisamos escolher boas terras, terra fértil, onde eu possa ter o meu retorno. Isso não é uma ganância, isso não é uma troca, isso é usar de sabedoria. Você analisa no ministério de Jesus, Jesus não perdia tempo onde não valia a pena. Quando Jesus entrava em um local, estava em um local, e que ali começava a acontecer burburinho, conversas sem sentido, comentários que não traziam nenhum benefício para as vidas, para o ministério, para ninguém, Jesus saía tranquilo, o povo nem percebia, estava Jesus saindo. Isso aí é muito importante. Uma vez uma mulher no meio da multidão, Jesus estava discursando, falando, pregando. Uma mulher olha para Jesus e diz assim: bem-aventurado foram os seios que te amamentaram. E Jesus, com tamanha sabedoria, respondeu: mulher, mais bem-aventurado é quem ouve a minha palavra e dá crédito nela. Sabedoria de Deus, né? Então, dê crédito na palavra de Deus. E como o pregador falou, peça para Deus sabedoria. Onde que eu vou semear o meu tempo? Onde que eu vou semear meus dízimos, minhas ofertas? Onde que eu vou semear, Senhor, tudo quanto o Senhor tem me dado? Porque é Deus quem nos dá a semente. Agora, a sementeira, precisamos pedir sabedoria a Deus. Sabedoria. Ótima palavra. Essa é uma palavra para você analisar. Nós. E se a sementeira, se a terra que você colocar a tua semente é fértil, você vai ver o resultado, o bom resultado. E se for estéril, você vai ver que você está semeando ali, está resolvendo nada, não está mudando nada. Então você precisa pedir para Deus estratégia, sabedoria e estratégia em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Palavra do céu. Pão do céu para nossas vidas. Coloca em prática. Gente, Deus está trazendo avivamento espiritual sobre a terra. Deus está trazendo avivamento espiritual sobre as nossas vidas. E esse avivamento, ele chega através da palavra de Deus. É através da palavra. Na quarta-feira, nós tivemos um culto que eu não queria que acabasse. E ainda falei para os intercessores, esse culto não deveria terminar. E qual é o nosso posicionamento? Eu quero mais, eu quero mais. E para rompermos em fé, para andarmos pela fé, para fazermos as coisas na direção de Deus, nós precisamos buscar avivamento espiritual. E o Senhor está fazendo. Fique atento.
porque Deus está trazendo na terra avivamento espiritual. Sabe o que é isso? Nos tirar do marasmo, de uma vida de rotina, de uma vida de arroz e feijão todos os dias, pela palavra dele. Ele está avivando nos nossos corações o desejo de servir a Deus melhor, o desejo de buscar a presença de Deus, porque vem o cansaço do dia a dia, vem toda aquela situação onde você não quer nem mais semear o teu tempo, a tua vida. Ore, canta aquilo que ele tem te colocado em lugar, em terra alguma. Mas quando o avivamento vem, desperta em nós um desejo de semear, principalmente o nosso tempo no altar de Deus. E uma da terra, como eu falei aqui, que é fértil, é quando você dobra os teus joelhos e você apresenta o seu tempo, a sua oferta para Deus, em louvor, em oração, em gratidão, diante do altar do Senhor. Aí, então, o Senhor Todo-Poderoso vai te dando estratégia, comando como ele deu para Gideão. Faz isso, faz assim, acampa-se aqui, vira à direita, vira à esquerda. Deus direciona as nossas vidas para o centro da vontade de Deus. E como Deus falou que nos trará grande colheita, precisamos ter sabedoria para semearmos boas sementes em terras férteis. Entendeu? Deus é bom, Deus é fiel. E nós não somos um povo vulnerável ao diabo, ao reino das trevas. Nós somos o povo de Deus, a qual Deus tem um cuidado, como nesta manhã, de nos dar todos os comandos para semearmos boa semente em boa terra. Para a glória dele, aleluia. Vamos orar? Vamos encerrar. Unge a tua casa, não esquece não. Deus, tu és maravilhoso. Eu quero te louvar por essa rica promessa, por essa rica palavra. Deus, obrigado, obrigada. Nos direciona assim, Senhor, a analisarmos a terra que nós estamos semeando. Qualquer coisa, qualquer semente, Senhor Deus, não podemos colocar em qualquer terra. Precisamos discernir qual é a melhor terra e plantarmos também a melhor semente para não colhermos ruínas, em nome de Jesus, Pai. Nessa manhã eu quero te agradecer por Jesus Cristo, por Ele estar no nosso meio, porque se estamos aqui é por causa dEle, é por causa dEle, é por Ele e é para Ele. Quero te louvar pela vida do pastor Davi. Obrigado, Senhor, pelo teu filho. Oh, Deus, e o nome dele tem tudo com aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Guerreiro, jovem, homem, casado, família abençoada de Deus. E eu creio que o Senhor dará a esta família grandes sementes e terras maravilhosas, onde eles vão de plantar, semear, e esta família hão de ter grandes colheitas para a glória do teu santo nome. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua grande fidelidade na vida do pastor Davi, da sua família. E obrigada pelo coração dele aberto. Sempre está nos ajudando aqui no quarto de guerra. Isso significa colocando a sua semente em terra fértil para a glória de Deus. Nós queremos te louvar por esse povo nesta manhã aqui, Senhor. Não importa o número, não importa a quantidade, importa a qualidade, para que vidas aqui gerem vidas para a glória de Deus. Quero te louvar pela vida da Bispa Solange, sempre aqui conosco, Senhor, na intercessão, nos ajudando. Oh, Deus, nos apoiando. Obrigada. Abençoa a tua filha, derrama sobre ela toda sorte de bênção, em nome de Jesus, sobre a sua casa, abençoando, protegendo contra os ataques do inimigo, em nome de Jesus. Abençoa os seus sonhos, seus projetos, aquilo que nesse momento ela coloca em tuas mãos, Deus. Ordena a tua bênção, de uma forma sobrenatural. Coloca a tua filha para cantar o hino da vitória e declarar em todo o tempo, por onde ela passar, somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Senhor, nós colocamos nossa família
Colocamos a igreja, a intercessão, os intercessores, Pai, dos grupos aqui no altar de Deus, cada um que intercede pelo quarto de guerra. Oh, Deus, isso significa também colocar sua semente, seu tempo para interceder em uma terra boa e fértil, onde vai dar fruto para a glória de Deus. Ser intercessor, que tem intercedido pelo quarto de guerra, que tem orado pelos pedidos de oração, que tem orado pela minha vida aqui, porque é batalha espiritual. Parece que não, mas é batalha, está aqui a cada manhã, mas eu estou debaixo de um envio do Deus vivo, Rica Manarabasteia, Rica Labacaia. Quero louvar a Deus e abençoar você em outras nações, que o Todo-Poderoso te alcance, em nome de Jesus. E eu declaro Estados Unidos, Reino Unido, Inglaterra, Londres, por onde você estiver, você aí nos Estados Unidos, interceda pelo quarto de guerra, interceda para nossas vidas, e o Senhor te dará grandes colheitas para a glória e honra do nome do Senhor. Senhor, nós fechamos essa live a caminho do final de semana de batismo na tua casa, de festa, de alegria. Eu profetizo sobre o teu povo um final de semana abençoado, onde teu Espírito há de se mover sobre nós, povo de Deus, igreja do Deus vivo, em nome de Jesus. E eu declaro e profetizo que as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Você não será perseguido pelo inimigo, pelas guerras, mas eu profetizo na autoridade e poder, que é no nome de Jesus, nós seremos perseguidos pelas promessas do Senhor. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, seremos alcançados pela graça, pela misericórdia, pelo favor do Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo final de semana glorioso para a tua vida, para nós, igreja, povo de Deus. E a palavra de Deus diz: o anjo do Senhor, glória, acampa-se ao redor daqueles que o temem e livra do palavra. Vai fluir sobre as nossas cabeças, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. E declaro, em nome de Jesus, que todo intento e projeto do inferno contra nossas vidas, contra nossas famílias, não vão prosperar. Porque o grande está conosco, nos protegendo e nos guardando do mal. Em nome de Jesus, eu te envio debaixo do poder desta palavra, para que você possa viver e viva um tempo de colheita para a glória e honra do nome do Senhor. Que o Todo-Poderoso derrame graça sobre a tua vida e faça resplandecer o rosto dele sobre você, sobre nós, e nos marque com a sua vitória. Em nome de Jesus, vai debaixo dessa graça, dessa unção, e declare por onde você passar: somente o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso é um grito de guerra. Deus te abençoe, ama a tua vida. Se o Senhor permitir, na próxima quarta-feira, nós estaremos aqui declarando: só o Senhor é Deus. Esse é o nosso grito de guerra. Amo você, Deus te abençoe.